Pela primeira vez em 129 anos, a Assembleia de Minas analisou um veto do governador em reunião remota, seguindo as normas de distanciamento impostas pela pandemia. Romeu Zema vetou 4 alterações feitas à lei que autoriza o governo a compensar por meio de descontos tributários dívidas do Estado com fornecedores de telecomunicações combustíveis além da CEMIG. A justificativa: o fato das alterações contrariarem o interesse público. Em votação de turno único, à distância, 58 deputados seguiram o parecer do relator, deputado Gustavo Valadares, e derrubaram o veto que impedia a inclusão do setor de veículos automotores entre os beneficiários pela compensação tributária. O setor não estava no projeto original do governo e, por isso, não havia um estudo de impacto financeiro aos cofres públicos. A autorização para o setor poderá ser útil ao Estado nos casos em que exista o risco de perda de investimentos, que deixam de criar novos postos de trabalho ou que gerem desemprego de milhares de trabalhadores. Dessa forma, este relator entende que devemos deixar na lei a previsão de tal autorização, só havendo que se falar em prejuízos na hipótese de o Poder Executivo adotar medidas que, apesar de autorizadas, se caracterizem efetivamente contrárias ao interesse público. Quanto a outros 3 trechos da lei, os deputados acataram a argumentação do governo e mantiveram os vetos. Um dos artigos relativizava a proibição do uso de créditos em caso de dívidas de precatórios ou de sentença judicial transitada em julgado. Na avaliação do governador, o texto estava impreciso e poderia dar margem a várias interpretações, criando a insegurança jurídica. Também foi vetado o inciso que criava um sistema de livre transferência de créditos acumulados pelos setores de energia elétrica, telecomunicações, combustíveis e veículos automotores, algo em torno de 2 bilhões de reais. Para o governo, a proposta traria impacto negativo na arrecadação do ICMS. Em relação aos dispositivos vetados, eu quero declarar aqui: um deles teria o potencial de gerar um impacto de cerca de 2 bilhões de reais no orçamento do Estado, pois ele coloca uma possibilidade de transferência de créditos tributários entre credores de diferentes níveis de avaliação de risco. Portanto, poderia ser destinado essa troca aí para credores menos solventes, impactando nos valores do Estado, o que acaba impactando, inclusive, na realização de políticas públicas, no próprio combate à pandemia, dado que hoje a gente tem aí uma possibilidade de frustração de receita de cerca de 7,5 bilhões de reais, num orçamento já com déficit de 13 bilhões de reais. Os deputados também confirmaram a retirada de trecho da lei que fixava os valores de imóveis do programa Lares Gerais, que vão ser transferidos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para que a Companhia de Habitação do Estado regularize a situação dos moradores. O programa oferece moradia a policiais que viviam em áreas de risco ou sofriam ameaças em função do trabalho. Segundo o governador, a legislação federal exige que a avaliação de imóveis públicos seja feita pelo valor de mercado e não de forma geral, como está previsto no texto vetado. Uma precaução para que a transferência dos bens aos policiais não seja anulada. É necessário que esses imóveis sejam transferidos para os policiais que lá encontram impossibilitados, os que moram lá, impossibilitados, que os policiais que foram ameaçados de morte, que tiveram a sua família ameaçada de morte, que moram em áreas de risco, conforme existe a lei, já prevendo tudo isso, lei, decreto, que possam optar pela compra desses imóveis.